Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar falando com vocês sobre colorimetria. Então, se inscrevam no canal, deixem um like e assistam o vídeo até o final para vocês entenderem bem o que é colorimetria e para que a gente utiliza ela na nossa profissão. Então, pessoal, a colorimetria nada mais é do que o estudo das cores primárias. O objetivo da colorimetria é observar como as cores se comportam, quando elas são misturadas e também saber com qual quantidade eu consigo formar determinado tom, determinada temperatura de cor, aquelas cores mais quentes, cores mais frias. Então, é com as cores primárias que a gente consegue fazer tudo isso que é a colorimetria, Porque, que nem eu falo, a colorimetria é um estudo que não tem fim, gente. Você nunca vai saber tudo, Eu não sei tudo, você não sabe tudo, mas a gente dividindo o conhecimento, a gente pode saber um pouquinho mais. O princípio básico da colorimetria é que, de acordo com o círculo cromático, cada cor tem uma cor oposta a ela. Sendo assim, uma neutraliza a outra, Uma consegue anular a cor da outra, O reflexo que a outra traz. Eu trouxe para vocês aqui uma estrela de Oswald para vocês estarem vendo, como ela é formada, do que ela é formada, E o que são as cores primárias, o que são as cores secundárias e as cores terciárias. Essa aqui é a estrela de Oswald, Provavelmente vocês já devem ter visto ela, porque em todos os cursos é falado sobre ela, mas tem muita gente que não consegue entender para que ela serve, Então, a estrela de Oswald, ela normalmente, a mais simples, é formada por 6 cores, sendo 3 primárias e 3 secundárias. As cores primárias são o azul, o amarelo e o vermelho. São as 3 cores primárias. Quando eu junto 2 cores primárias, eu tenho uma cor secundária, Então, aqui, por exemplo, eu juntei o azul e o amarelo. A cor que está no meio delas, a que está entre elas, é a cor que eu consigo formar. Então, azul com o amarelo, eu formo o verde, certo? O azul com o vermelho, eu formo o violeta. E o vermelho com o amarelo, eu formo o laranja, certo? Laranja, violeta e verde são as cores secundárias. Aí, nessa tabela aqui, a gente tem também as cores terciárias, que são essas aqui, ó, que estão entre as cores. As cores terciárias, elas são feitas formando uma cor primária e uma cor secundária, correto? Então, aqui vocês vão ver, que nem aqui entre o azul e o verde, nós temos o azul verde, que no caso é o azul esverdeado, ou amarelo esverdeado, amarelo laranja, vermelho laranja, E assim por diante. Essas são as cores terciárias. Outra coisa que eu tenho que explicar para vocês. Quando você junta as 3 cores primárias, elas formam uma cor marrom, Que no caso o marrom é o neutro, que normalmente ele fica no meio, Aqui da tabela a gente tem o marrom, nessa aqui não tem, mas normalmente tem ele desenhado ali. Então, se eu juntar o azul, o amarelo e o vermelho, eu vou ter o marrom, certo? Só para eu explicar aqui antes de eu começar a explicar sobre a neutralização. Então, juntei as 3 cores primárias, tenho uma cor neutra, certo? Agora vamos falar sobre a neutralização. Como que eu sei qual reflexo eu tenho que usar para neutralizar o tom que está ali no cabelo que eu quero fechar, certo? Então, aqui, por exemplo, eu abri um cabelo num fundo 6, Que normalmente é o vermelho laranja, um fundo 6. Eu quero fazer um moreno iluminado. O moreno iluminado, normalmente, ele tem tom marrom, Bege, alguma coisa assim. Então, eu preciso neutralizar esse vermelho. Porque se eu colocar violeta, no violeta tem vermelho, porque é a mistura do vermelho e do azul. Então, eu vou estar depositando mais vermelho ainda naquele cabelo, então ele não vai fechar, certo? O que eu tenho que usar nele seria o verde, que é a cor que está oposta ao vermelho na tabela de Oswald, aqui na estrela de Oswald. Mas por que, Nicole, que eu tenho que usar o verde? Qual que é o sentido da coisa? Então, eu falei para vocês que as cores opostas se anulam, lembram? Esse que é o princípio básico da colorimetria, é que uma cor anula a outra. Essas que estão, uma diferente com a outra. Aí, beleza, só que por que é neutralizada essa cor? Não consigo entender por que, é só olhar na tabela ali, pronto, é o verde que tem que usar. Não, gente, tem um fundamento. Por quê?
Para eu ter uma cor neutra, eu preciso das 3 cores primárias, certo? Então, o vermelho eu já tenho, porque o vermelho é uma cor primária. Agora, o verde é uma cor secundária. Por que eu vou usar? Sabe me dizer? Então, o vermelho, ele precisa de amarelo e de azul para ele ficar marrom, correto? Então, o vermelho eu já tenho. Eu preciso do amarelo e do azul. E se eu juntar o amarelo e o azul, eu tenho o verde. Entenderam? Então, a hora que eu passar um pigmento verde naquele cabelo, eu vou estar neutralizando, vou estar juntando as 3 cores primárias e formando uma cor neutra. Eu expliquei, gente, do vermelho porque normalmente é o que mais acontece quando a gente vai abrir um cabelo com coloração preta ou coloração castanha, ele sempre abre para um avermelhado. E muita gente não consegue tirar o reflexo vermelho do cabelo. Então, por isso que eu quis explicar do vermelho primeiro, porque é o campeão da colorimetria é o vermelho, porque ele sempre fica ali, não quer sair de jeito nenhum. De tanto que eu amo ele, que até tem no meu cabelo, né? Mas então, eu tenho que dar outro exemplo para vocês aqui, porque muita gente sai com dúvida, porque quando a gente diz que o marrom é neutro, né? O marrom, que juntando as 3 cores primeiro a gente tem o marrom, a gente acha que todos os cabelos vão ficar marrom, mas não é isso que significa, certo? Como por exemplo, eu abri um cabelo num fundo 8, que é um amarelo. A cor oposta ao amarelo é o violeta, que é o vermelho e o azul, né? A junção dos dois. Mas, Nicole, se eu usar o violeta, ele não vai ficar marrom? Não vai ficar marrom, gente. O que ele vai fazer é neutralizar o pigmento amarelo, entendeu? Ele vai neutralizar aquele tom indesejado. O do vermelho é a mesma coisa. Não é que necessariamente o cabelo vai ficar marrom, entendeu? Você pode utilizar um tom de bege, um tom de dourado naquele cabelo. Entenderam? Só que a gente vai estar neutralizando o outro reflexo. Então, gente, hoje era isso que eu queria trazer para vocês. Eu queria estar explicando mais mesmo sobre cor, neutralização, né? E o que é colorimetria, né? Quais são os fundamentos dela e como ela funciona. O próximo vídeo que eu vou trazer para vocês, eu vou falar sobre fundo de clareamento, altura de tom e tonalização. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido entender. Se vocês tiverem alguma ideia do que mais que eu posso trazer nesses vídeos para vocês, deixem aqui nos comentários para que eu veja, né, e traga mais conteúdo assim que eu puder. E acho que é isso aí. Muito obrigada pela atenção e um beijão!